Fala, guerreiros, tranquilidade com vocês? E aí, família, como é que vocês estão? Bora partir para nossa análise da 18ª rodada do Cartola. Bora sair dessa rodada zicada aí, bora seguir atrás do 100, porque com certeza alguma hora ele vai vir, porque não é à toa que a gente pontua aí bem nas rodadas, a gente sabe o que a gente está fazendo, então bora continuar nossa análise aí, porque a gente está no pensamento certo. Nosso time está fazendo 60 pontos, na minha opinião, na minha humilde opinião, né? Porque é meu time não, mas na melhor maneira do possível. Foi uma pontuação até que aceitável. Acertamos o SG aqui do Flamengo. Corremos dos mais escalados. Ó. Mais escalado tinha muitos jogadores aqui do Cruzeiro. Corri do Cruzeiro. O mais escalado, na maioria das vezes, sempre zica, porque se o mais escalado fosse a lógica, se o mais escalado desse certo, todo mundo ia imitar, ia ser fácil, ia ser a vida é um morango. Mas na vida não é um morango, não. Então, corrida aqui do mais escalado, botei só um defensor do Cruzeiro, que foi o Kaique Bruno. Corri a minha chance dessa rodada de segurar esse G, de escapar pontos, era o Botafogo. Mas o Botafogo, infelizmente, tomou aquele gol por Memphis Depay no segundo tempo. Se o Botafogo não tivesse tomado aquele gol, com certeza a gente ia passar dos 70. Acertamos o capitão aí, Arthur Cabral, brocou, fez o que a gente esperava dele, que era a caixa. Bati no peito e banquei o Caio Jorge. O homem foi lá, ó, no comecinho do jogo, meteu o gol. O Luciano deixou a desejar, perdeu o pênalti. Jogador atacante que perde pênalti é complicado, né, família? Mas é isso aí. Nossa pontuação foi 60 pontos. Se vocês seguiram minha dica aí, perdão, eu peço desculpa para vocês, que vocês me perdoem aí. Mas a minha meta aqui é sempre pontuar bem. Então, com certeza, nosso time ficou acima da média da rodada, que deve ter gente aí dando dica aí, cobrando dinheiro de vocês aí, ó. Com certeza que deve ter feito 40 pontos. E é isso aí. Os caras pensam que só porque eles sabem aquelas coisas todas que é cobrar dinheiro para vocês. Não caia no papo desses caras. Vem comigo que aqui o conteúdo é de graça. Não tem por que eu cobrar nada para vocês. Porque o conteúdo tá aí, ó. Tudo isso aqui, ó. Isso aqui os caras cobram para vocês. Eu dou conteúdo para vocês de graça. Então bora partir para nossa análise aí. Daquele jeitão. Começando Ilha do Retiro e Bahia. Sport na Ilha do Retiro contra o Bahia. Bom, o Sport não me engana, eu vou falar para vocês a minha humilde opinião. Ganhou do Santos, Neymar deixou a desejar, não pontuou bem, é verdade. Mas é aquilo, o Sport não me engana, os caras são o último colocado, os caras têm 5 pontos no campeonato. Primeira vitória agora, pode ser que eles embalem, pode ser que sim. Mas do lado do Bahia aqui, ó, tem bons jogadores. Jean Lucas, provavelmente deve ter sido o mito da rodada. Deixa eu pegar aqui o time do Bahia. Ó, Jean Lucas fez 2 gols. Destaquei para vocês no vídeo lá. E Jean Lucas meteu o gol. Não escalei porque eu vi que tinha opções melhores. Infelizmente as opções melhores zicaram. Jean Lucas amassou. Então o Jean Lucas vai continuar sendo a excelente para a rodada. Everton Ribeiro também. Talvez um defensor do Bahia na lateral. O Luciano Juba. Excelente. E é mais ou menos isso aí, família. Bora partir pro próximo jogo aqui, ó. Estádio Maião, Mirassol, a sensação do campeonato, 7º colocado. Última rodada aí, deixou a desejar, não segura SG, deixou escapar a ponta aí, jogando em cada contra o Vitória. Mas vai pegar um Vasco que está cedendo bastante espaço. Então, o Reinaldo novamente vai ser uma boa. O Reinaldo, o Chico da Costa, é até engraçado falar desse cara. Muitas pessoas colocaram ele. Eu, na minha opinião, eu corri dele, nem sequer pensei em colocar ele, porque o cara é totalmente dependente de gol. Se ele não fazer gol, ele não faz nada. Mas, jogando em casa novamente, possa ser que ele faça um gol e possa ser que ele seja uma boa. Como o time do Vasco está com goleiro reserva, com o Léo Jardim não vai agarrar porque foi expulso no lance bem engraçado, né? Léo Jardim ficou lá catimbando, o juiz dando amarelo para ele. Ele catimbando, foi expulso sentado do lado do gol. Nunca tinha visto isso na minha vida, foi totalmente hilário. Então, o Reinaldo, Chico da Costa, porque o Vasco está com goleiro reserva. É mais ou menos isso. Do lado do Mirassol são esses jogadores aí que se destacam. E o goleiro Walter. O goleiro Walter
sempre fazendo defesas. Na última rodada aí, ó, pontuou bastante com defesa. O goleiro Walter sempre é um goleiro que faz defesas, independente da situação do jogo, ele sempre está ali fazendo defesas, então tem que ser mencionado. E o zagueiro Gêmeos também. Bom, do lado do Vasco aqui, do lado do Vasco, vamos tentar acreditar no Vegete. Vegete é um jogador que finaliza bastante ao gol, um jogador que tenta, ele é diferente. O jogador do Vasco diferente é ele, porque ele está sempre ali tentando, finalizando. Ele é um jogador que se cobra bastante. Vocês viram o que ele falou no último jogo? O cara se cobra bastante. O cara praticamente chorou na entrevista lá, pô, pós-jogo. Então, é um jogador que se esforça. Então, é um jogador que tem que ser mencionado. E o Paulo Henrique do Vasco também. Pensando em roubadas de bolas. Que acredito eu que o Mirassol ganhe esse jogo. Pelo menos faça um gol no Vasco. É o mínimo que eu espero. Aqui vamos partir para o Maracanã. Fluminense e Grêmio. Bom, aqui é um confronto. Vou falar para vocês uma parada. Vou correr desse confronto, porque na minha opinião tem confrontos mais favoráveis para a rodada. Mas o time do Fluminense, como está jogando no Maracanã, os caras têm que fazer a obrigação, que é pelo menos fazer gol no Grêmio. Então, do lado do Fluminense aqui, são jogadores que fazem gol. Germancano é o jogador do Fluminense que faz gol. O John Kennedy foi recontratado pelo Fluminense, possa ser que esse jogo ele reapareça fazendo gol também. O Thiago Silva na zaga, junto com o Fábio, são jogadores que têm a média básica, jogadores que têm capacidade de pontuar. Então, assim eu acredito que esses jogadores tenham tudo para fazer uma boa partida. E talvez o problema é se joga. O René. René é um jogador que tem bastante média básica, já escalei algumas vezes aí. Então eu sei que ele tem média básica, mas a questão é, será que ele joga? Não sabemos. Por enquanto, isso aqui é uma breve análise. Rodada do mercado nem abriu ainda. Acabou de acabar o jogo aí, ó. O jogo acabou de acabar. O mercado está fechado. Mas eu tenho que dar conteúdo para vocês. Então vamos fazer a análise aí e soltar a nossa pré-escalação. Bora partir aqui para o Newton Santos. Confrontinho interessante. Todos os times que estão no topo da tabela, pelo menos os 3 colocados, vão jogar fora de casa, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Ó, Flamengo vai enfrentar o Ceará. Cruzeiro vai enfrentar o Botafogo. É isso, exatamente isso. E o Palmeiras vai enfrentar o time do Vitória. Mas mesmo assim, eles têm tudo para pontuar bem. Do lado do Botafogo aqui, 2 jogadores me interessam para esse confronto. Vai ser um confronto bastante equilibrado, bastante estudado. São 2 times que têm capacidade de fazer gols na partida. Então, eu acredito que seja um jogo para defesas por goleiros. Então, o John, que para mim agarra muito, e o goleiro Cássio, também que agarra muito, pode ser que, vai que seja um 0-0. É um jogo equilibrado. É um jogo que pode ser muitos gols, mas é um jogo equilibrado e estudado. Vamos ver como é que essas equipes vão sobressair desse confronto da Copa do Brasil. O Cruzeiro eu sei que vai com o titular, porque o Cruzeiro só tem o Brasileirão. E o Botafogo vai enfrentar o Bragantino. Então, o Cruzeiro normalmente tem tudo para fazer uma boa partida nesse jogo. Então, do lado do Cruzeiro aí, o Caio Jorge. Não tem como, eu estou sendo repetitivo novamente. Caio Jorge tem que ser mencionado. Matheus Pereira tem que ser mencionado. Goleiro Cássio também. São jogadores que do lado do Cruzeiro tem tudo para fazer uma excelente partida. Do lado do Botafogo, o John, um excelente. O zagueiro Caio é um zagueiro interessante porque é um zagueiro bem forte na bola aérea. Depois que o Botafogo contratou esse zagueiro Caio aí, o Botafogo nem está sentindo falta daquele zagueiro Jair que foi vendido para o time lá da Inglaterra. Então, o Arthur Cabral, nosso capitão da rodada, é um centroavante que tem poucas opções, mas quando chega para fazer o gol, ele normalmente faz. Por enquanto está sendo assim. E é um centroavante com média básica. Teve uma rodada aí que eu escalei ele aí. Ele fez bastante pontos de média básica. Então, mais ou menos isso aí. O Savarino, eu não sei se joga, na última rodada não jogou, veio do banco. Do lado do Botafogo aqui é complicado acertar jogadores porque vai ter o confronto contra o Bragantino na Copa do Brasil. Mas é um confronto interessante para talvez. Eu vou ficar de olho aqui nesse confronto aqui. Vou fazer outra análise para vocês mais para frente. Isso aqui é uma pré-análise, é apenas um começo. Juro para vocês que eu vou pegar o 100 novamente
e eu vou cumprir o que eu prometo, sempre cumpro o que eu prometo. Corinthians, partindo para esse próximo jogo aqui, Corinthians e Fortaleza. Bom, aqui temos um jogo interessante, aqui tem um jogo que possa ser que seja um jogo chave da rodada, como o Roberto está voltando e o time do Corinthians tem que vencer, então, Roberto, excelente nome, Memphis Depay, excelente nome, o goleiro Hugo, pensa-me em defesas, excelente nome, que é o time do Fortaleza. Ganhou a última partida, foi uma vitória até que inesperada, 3-1 contra o Bragantino. Então são nomes aí que tem tudo para pontuar bem essa rodada. O Memphis Depay e o Roberto no ataque é outro ataque. Os dois se entendem muito bem. Foi porque o Roberto se machucou e teve esses conflitos internos no Corinthians. Mas agora os dois voltaram. Então os dois têm que ser mencionados. Ah, e detalhe, Garro provavelmente vai jogar essa partida, porque na última rodada não jogou por questão suspensiva, tomou vários amarelos, 3 amarelos, não jogou. Então essa partida aqui, Garro provavelmente vai aparecer no nosso time aí, e Depay também. Do lado do Fortaleza, João Ricardo. João Ricardo é um excelente goleiro, fazendo defesas aí. Pochettino, pensamos em assistências, talvez se o Fortaleza surpreendeu o Corinthians igual surpreendeu o Bragantino. O Pochettino sempre dá uma assistência aqui ali, é o jogador cerebral do meio de campo do Fortaleza. Mas o Corinthians é pro favorito, jogando na Neoquímica Arena, o ambiente é outro, com a força da Fiel. E é isso aí, vamos que vamos. Agora bora partir aqui para a Arena MRV. Atlético Mineiro enfrentando o Bragantino. Jogão, para mim, é um excelente jogo para você apostar aqui, ó, o Hulk. O Hulk provavelmente vai aparecer no time. Talvez o zagueiro Lianco, voltando aí de suspensão, possa ser que apareça. Do lado do Bragantino aqui, Lucas Barbosa, o meio de campo John, são jogadores interessantes do lado do Bragantino, são jogadores que acabam surpreendendo na rodada, poucas pessoas falam dele, mas eles acabam surpreendendo positivamente. E talvez aqui mais do Atlético Mineiro, vamos lá. Hulk, é um excelente, vai estar no time provavelmente. O Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa pode ser que seja uma boa. Mas a questão é, esses jogos aqui do Brasileirão, tem um porém, vai ter a Copa do Brasil no meio de semana, na quarta-feira. Os confrontos aqui vão começar no sábado, final de semana. Então, vamos ver como é que esses times vão se sobressair na Copa do Brasil aí. Acredito que muitos vão poupar se não ganharem bem esse primeiro jogo da Copa do Brasil aí. Mas vamos ver como é que fica, né? Por enquanto, isso aqui é uma breve análise para vocês. Bora partir para o próximo jogo aí. Castelão, Ceará, a surpresa da rodada. Ceará bateu de frente com o líder Cruzeiro. Fez bonito aí, ó. Ceará surpreendeu legal. Acabou com os mais escalados aí. Todo mundo pensando que o Cruzeiro ia ganhar de novo, ia amassar. Mas futebol é aquilo, irmão. A gente faz análise aqui. Isso aqui, a maioria das análises aqui, tirando os jogadores, falando sobre futebol, é achismo. A gente pensa que o Cruzeiro vai ganhar aqui, ó. Chega na hora do jogo, ó lá. 2 gols do parceiro do Ceará lá, ó. Galeano. Galeano, 2 gols, já acabou com o jogo. Então é isso, futebol é imprevisível. Então, se a gente parar para analisar por esse lado, esse ponto de vista, o Galeano possa ser que continue pontuando bem. É um bom jogador, é um jogador que já estava querendo fazer gols aí, estava fazendo boas partidas, principalmente dentro de casa, o Castelão, o time do Ceará, normalmente vai querer complicar a vida do Flamengo, mas temos um novo líder aqui no pedaço. O Flamengo pegou a liderança, botou... Ué, a tabela não atualizou, não? Ah, agora atualizou. O Flamengo botou 2 pontos aqui na frente do Cruzeiro, que é o vice-líder. O Cruzeiro deu mole. Acredito que o Flamengo não vai querer dar esse mole para o Ceará, que o Cruzeiro deu. Então, bolado do Flamengo aqui, ó. Rossi provavelmente vai aparecer no nosso time. O zagueiro artilheiro Léo Ortiz.
Me arrependi bastante de não ter deixado no meu time. Vou falar para vocês aí. Meu arrependimento da rodada não foi nenhum desses jogadores aqui. O arrependimento da rodada foi o Léo Ortiz. Eu estava pensando em escalar, mas não escalei. Quis botar 2 defensores do Botafogo aqui, ó. Fugir dos mais escalados. Tava todo mundo de Cruzeiro. Eu falei, pô, não tem ninguém do Botafogo aqui. O que eu vou fazer? Vou botar 2 zagueiros do Botafogo e mais o técnico. Tava dando certo, mas o time do Botafogo deu um apagão lá, tomou um gol. Isso é passado. Então, o Léo Ortiz, o goleiro Rossi, o Luiz Araújo, que provavelmente vai ser titular nessa partida, porque o Pedro está suspenso, o Pedro não joga. Então, provavelmente vão levar com Plata e o Luiz Araújo na ponta. Então, o Luiz Araújo, novamente, uma excelente rodada. Tomara que o Luiz Araújo aí, ó, dê aquela mitada violenta que ele fez com aquela rodada lá que ele fez 150 pontos. Deixa eu ver aqui se eu pego a mitada aqui de 150 pontos. Luiz Araújo, mito. Mito, mito. Ver perfil. Vamos ver, acho que foi a rodada 15. Foi a rodada 11 aqui, ó. Essa rodada 11 aqui, ó. Vou pegar aqui a rodada 11. Rodada 11, ó. Luiz Araújo, ó. 31 pontos de capitão. 150 pontos a gente fez. Então aqui a gente tem a fonte, aqui a gente tem um molho. É porque as últimas rodadas estão sendo. As últimas rodadas estão sendo zicadas. Mas a gente tem a fonte, a gente tem um molho. A gente vai atrás dos 100 novamente e eu tenho certeza que eu vou pegar ele. Então, Luiz Araújo. A Arrascaeta tá mal, mas a Arrascaeta é aquilo. O cara tem 9 gols no campeonato. O cara é meio de campo artilheiro. Eu tenho que mencionar ele. Me desculpe por vocês que não querem escalar ele, mas ele tem que ser mencionado sim. Aqui temos um jogo, outro jogo interessante para a rodada, um jogo chave, na minha opinião. O time do Vitória enfrentando o time do Palmeiras, que está em terceiro colocado, mas está subindo na tabela. Falei para vocês que o Palmeiras não vai ficar embaixo no campeonato e já está aí, ó, a 2 pontos do Cruzeiro, detalhe, com partidas a menos. Vocês podem ver aqui, ó, 15 jogos, Flamengo 16, Cruzeiro 17. Então o Palmeiras tem partidas a menos e já o Palmeiras, se o Flamengo demole aí, o Palmeiras pega a liderança. Futebol é isso aí, os dois times estão brigando para ser campeão vários e vários anos. Então do lado do Palmeiras aqui, Vitor Roque, um excelente nome, positivo para a rodada. Meio de campo Maurício, outro jogador que está pontuando bastante aí. O Gustavo Gomes, na minha opinião, também é um excelente nome, o goleiro Everton, do Palmeiras. Essas 4 opções aí, para mim, e mais o Piquerez, são excelentes nomes do lado do Palmeiras. Do lado do Vitória aqui, jogadores como o Kaiser, que normalmente nunca pontua bem quando a gente confia nele. Como essa partida aqui, a gente vai querer escalar jogadores do Palmeiras buscando SG, o Kaiser possa ser que surpreenda, por que não? Mas isso aí eu vou fazer outra análise mais aprofundada aí. Vou ver os top 5 jogadores aí. Então, o Renato Kaiser, Mateuzinho, o goleiro do Vitória, o Arcanjo. Ótimos nomes para a rodada. Bora partir para o Beira-Rio aí. Internacional e São Paulo. Aqui é mais do mesmo, família. Aqui é mais do mesmo, guerreiros. Alan Patrick. Do lado do São Paulo, Luciano, o jogador que perdeu o pênalti, a gente escalou. Fiquei bolado com o Luciano aí. Quase que eu fui eliminado da minha liga que eu estava disputando por causa desses pontos aí perdidos. Então, bora partir para o próximo jogo aqui, ó. Último jogo da rodada da segunda-feira. Vou fazer de tudo para escalar um ou dois jogadores desse confronto aqui, para a gente tentar escapar e tirar pontos no último jogo da rodada. Neymar, do lado do Santos, excelente nome. O jogo, não sei por que não vai ser na Vila, vai ser no Morumbi, mas o Neymar do lado do Santos, excelente nome para a rodada. Por enquanto, essa aqui é uma breve análise, guerreiros. 18ª rodada. Vamos que vamos. Vou deixar o time para vocês aí, ó. Fé em Deus nas crianças. Vamos para cima. Bora buscar os 100. Tamo junto.